Muito bem, última aula The last. sobre o Evangelho de João. Obviamente, né, queremos aqui, eu e o Davi, fazer a nossa meia-culpa e dizer o seguinte: é claro que o assunto não está esgotado, né, Davi? Claro que não, claro que não. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo, mas fizemos bastante, né, bastante conteúdo, muitas explicações. Não somos comentaristas. Não somos comentaristas de livro bíblico, né? Mas a gente tentou se debruçar ao máximo sobre aquilo que mais importava para passar para os irmãos. Também não fizemos de uma forma rápida a fim de encerrar o tema, e sim fizemos um bem bolado aí. E nessas 75 aulas até hoje, né? Conseguimos passar bastante conteúdo e tivemos bastante reflexão em cima dos temas, né, proposto aí pelos 20 capítulos de João. Agora vamos encerrar aí no 21. Que começamos semana passada, né? Isso. Começamos semana passada o último capítulo do Evangelho de João e chegamos aqui para encerrar essa jornada na aula número 76. Se você chegou aqui hoje e levou um susto e falou assim, meu Deus, é a aula 76, então você sabe que tem 75 aulas para fazer, para estudar, para ler, para fazer aquela maratona, em vez de assistir Wandinha, Top Gun, né, e Sing, Rambo, de 1 a 5, Rock, assistindo tudo com quantidades, né? Então agora assista aí 75 horas de aulas sobre o Evangelho de João, sem falar de todas as outras aulas, né, Davi, que nós temos de playlists e temas e assuntos e discussões muito legais. Vamos encerrar a nossa jornada, espero que você tenha gostado, tenha curtido, tenha estudado, e obviamente os vídeos estão no canal para você acessar. Podem ser revisitados, né? Sempre que desejar, sempre que quiser. Vamos ver o texto, Davi? João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 25. Do 15, tá. Isso. Do 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Eu estou lendo a versão nova internacional, ok, pessoal? Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, porque você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos a outros e vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Você disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. Siga você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita,
penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Nossa! Mole? Rapaz. Olha, nós explicamos na aula passada, você que assistiu, se não assistiu, você vai ver que esse capítulo provavelmente entrou depois, né? Foi um anexo, Foi um anexo, porque no capítulo anterior já há um tipo de encerramento da história. Inclusive esse finalzinho aí é parecido com o final do capítulo anterior. A impressão que nós temos é que os editores da obra, né, não o escritor propriamente dito, mas os que editaram o livro, entenderam que era importante dar esse fechamento. E esse fechamento do livro, ele está exatamente ligado a essa questão do Pedro, que tinha ficado em aberto, né? Porque se esse capítulo não existisse, o que ia acontecer? Ia parecer que Pedro, né, terminou a sua vida perturbado, confuso, porque a impressão que nós temos... Na verdade, ia ficar estranho quando a gente começasse a ler Atos, né? Ia ficar desconexo, realmente. Exatamente. A impressão que a gente tem é que ele não ficou bem, né? Ele não ficou bem. Ele negou Jesus diante de todos e depois ele ficou mal. Todos ficaram mal. Os discípulos, todos eles. Tomé, né? As mulheres, os discípulos no caminho de Emaús. Já falamos sobre todas essas histórias. Mas o Pedro, como o Davi falou, tem uma participação muito relevante logo a seguir. No início do primeiro século ali, na igreja primitiva, ele está mandando bala. Então tem alguma coisa muito errada. Ficou uma coisa mal explicada. Igual quando a gente vai ver filme, né, Davi? Continuação, né? Mesma coisa. A gente fala assim, mas o que aconteceu? Ficou uma coisa mal explicada. Os caras começam a fazer série, né? Spin-off, para contar, né? Fizeram agora Anteriormente, né? Fizeram agora um spin-off na Disney, Lendas dos Jedi, né? Sobre o Conde Dooku, explicando por que ele deixou de ser um Jedi e virou um... assisti, é bem legal. Ótimo, né? Então, o cara tentando costurar. Então, é a mesma coisa, guardadas todas as proporções, esse capítulo tenta fazer uma costura. E a ênfase do capítulo está relacionada ao amor, né? Você me ama? Porque para muitas pessoas, e é importante que fique claro, né? Para muitas pessoas, o reino de Deus, a obra de Deus, o evangelho, né? A cristandade, a religião, tem a ver com trabalho, serviço e resultado. Né? Trabalho, serviço, resultado. Mas a pergunta que não quer calar é essa aí: você me ama? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer a todos os cristãos e nos fazer também. O Evangelho de João vai terminar com essa questão, né? Você realmente ama o Senhor Jesus? Ou você é só um frequentador, né? Está engajado numa obra, numa missão, né? Eu dou aula no seminário, os alunos adoram falar de missão, mas existe amor de fato, né? Um amor íntimo, relacional, né? Inclusive, o serviço deixa a pessoa ocupada, né, Leclerc? Então, por muitas vezes ela não entra em introspecção para entender se de fato aquele trabalho está sendo propriamente dito pelo trabalho ou se realmente há um amor genuíno ali pelo aquilo que está sendo feito. Ou se é por causa dela, né? Porque eu acho que a grande questão aqui do Evangelho, esse finalzinho, é isso. E se você puder depois ler as epístolas de João, as cartas de João, você verá quanta ênfase ele dá no amor. Né? Nisso sabemos que amamos o Pai. Nisso consiste o amor verdadeiro. Por isso que João é chamado por muitos de nós como o apóstolo do amor. É o apóstolo do amor, mas ele é um apóstolo do amor raiz, né? Ele bate que é uma beleza, bate com vontade. E termina o Evangelho com essa discussão, né? Que é a pergunta de Jesus para Pedro: você me ama, Pedro? Olha só, imagina se Jesus... Vamos fazer aquelas pregações antigas, Davi. Imagina se Jesus entrasse aqui agora e nos perguntasse: Leclerc, você me ama? Pô, acabou, meu irmão. Destruição total. Joga a toalha, né? Pô, qualquer um poderia fazer essa pergunta. Menos Jesus, né? Sim. Qualquer um poderia nos perguntar isso. Menos o Senhor.
Bom, então ele mostra nessa passagem seriedade e delicadeza. Como é que a aula anterior termina? Com Jesus recebendo os discípulos, eles estão no barco pescando, e uma cena parecida com o texto mais antigo, né? Eles não conseguem nada, Jesus então manda jogar a rede do outro lado, eles pegam um peixe, quando eles chegam na praia, já está rolando lá uma fogueira santa de Israel, com um peixinho sendo assado, Jesus pede para que eles tragam também o que eles pegaram, então termina o capítulo não, perdão, termina esse trecho com Jesus ali conversando. Nós não estamos lá, não estamos ouvindo, não tem imagem, mas a impressão que dá, lendo o texto, é uma conjectura, mas também é uma reflexão, né, é de que a comida ali, o jantar, está rolando com um pouco de silêncio, assim, né, o pessoal meio desconfiado, e aí, o que vai acontecer? De repente, Jesus toma Pedro à parte. Nós sabemos que ele toma Pedro à parte, porque lá na frente, no capítulo, Pedro olha para trás e João está acompanhando eles, então eles estão caminhando, né? Obviamente, o texto não fala com clareza, mas você está lendo e está vendo que eles estão caminhando. Pô, volta a foto que tava, né, Cléber? Que tá bem João ali, de butuco, assim, ó. Volta ali. Lá. João dando uma olhadinha de soslaio. É isso mesmo. João não é mole não, né? Fofoqueiro, né? Quer saber de tudo. E Pedro e Jesus então encara esse momento com delicadeza. Por que ele tem delicadeza? Onde é que está a delicadeza nesse momento? Porque ele não vai expor Pedro, né? Ele não vai falar de Pedro, nem para Pedro, nem com Pedro na frente dos outros. Ele pega Pedro, leva a parte, né? Leva a parte, sai andando com ele, o capítulo dá a entender que eles estão caminhando, e nessa jornada, Jesus não pressiona Pedro, tipo assim, pô, você me entregou, hein? Deu mole, hein? Na hora H, você, ó, perna pra quem te quero. Você me entregou. Ele não fala isso, né? Pedro sabe o que fez, né? Ele sabe, inclusive o texto que nós estudamos aqui, eu e Davi, com participação do Cico também, Pedro, depois que toca lá o som, o sinal do galo, se você quiser saber que galo é esse, assiste essa aula, né? Pedro sai chorando amargamente, diz o texto que ele chora, ele já tem uma culpa, né? Uma culpa, né? Ele já cai em si, ele não precisa dessa acusação. E Jesus podia, né? Agora até... E aí, Pedro? Jesus fez assim, agora... ó. E agora, eu voltei, explica aí. Mas, todavia, contudo, entretanto, não tem essa acusação, mas tem uma frase que é pancada, né? Mas antes da frase, vamos ler esse texto aí, Davi. Mateus 26, do versículo 33 ao 35. Antes da pancadinha de Jesus em Pedro, né? Pancada pastoral, vamos ler o texto de Mateus 26, 33 a 35. 26, 33 e 35, já estou aqui. Já. Isso. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Valeu, Pedro. Valeu, né? Então, olha só, nesse texto, parece até louvor de igreja, né, Davi? Meu alvo é Cristo, né? Eu vou seguir com fé. Na hora da batalha eu quero estar à frente, o general é Cristo, vou marchando para a vitória. Alvo mais que a neve, né? Parece até aqueles crentes cantando na igreja, cantando tudo, falando tudo, declarando tudo, prometendo tudo, né? Vou entregar tudo que eu tenho, né? Abro mão dos meus sonhos. Rapaz, essa música aí era... Nossa, abre mão de tudo, mas na hora que pegou, na hora que o bicho pegou, e as falas de Pedro, né, são importantes. Ele diz assim, lê o versículo 33, está com ele aberto aí? Tô. Pedro 33. Respondeu: ainda que todos te abandonem... Pausa, é isso, ainda que todos te abandonem.
todo mundo pode ir embora. E aí Jesus, então, vai dar aquela apunhalada agora. Você realmente me ama mais do que estes? Ai, João Pedro. Porque ele disse, né? Foi o que ele falou, né? E Jesus disse assim, você vai me negar essa noite. Aí ele repete, né? Não, eu preciso morrer. Eu morro. Né? Então, que é mais ou menos o que acontece nas nossas comunidades, né? Uma cantoria sem fim, né, cara? Uma dedicação sem fim. Mas eu olho para esse texto, Leclerc, e vejo duas coisas. Somos nós. É isso. Pedro nos representa. Quantas e quantas vezes a gente precisa cair em si na caminhada com Cristo? Ou seja, não estou nem falando antes de conhecer Cristo, não. Na caminhada com Cristo, a gente tem momentos que a gente anda em soberba, acha que está abafando, né? Acha que está com o Senhor, acha que é por amor. É aquilo que a gente conversou um pouco antes. E não é nada disso. Então, essa pausa que Jesus dá em perguntar 3 vezes, faz o seguinte, para de responder no automático e pensa o que tu está respondendo, sabe? É aquela a gente fica muito no ímpeto de fazer as coisas na abraçada, mas reflete o que tu está vivendo de fato com Deus. Reflete de fato o que tu está fazendo para Deus, né? Exatamente. Faz sentido, né? E assim, Jesus é delicado, né? Ao mesmo tempo ele é sério, né? Dedicado e assertivo, porque a pergunta é essa: você me ama mais do que os outros? Tem certeza? Então, assim, o que o texto vai mostrar agora? Uma coisa que o texto vai mostrar para a gente uma doença que é a doença da religião, né? O que a doença da religião faz? Ela cria uma ilusão egocêntrica, né? A música, a pregação, a oração, né? Tudo é construído para que as pessoas desenvolvam uma ilusão egocêntrica. O que isso significa? Significa que o cara acha que ele está orando e movendo os céus, né? Última Coca-Cola do deserto. Orando e movendo a mão de Deus, né? Orando e as coisas acontecendo e revelando, né? Então, chega lá hoje, vou chegar hoje à noite, aí vou colocar a mão no ombro de Davi, vou falar assim, Davi, eu coloquei a mão aqui no seu ombro e na hora que eu coloquei, Deus falou comigo. Deus disse. Essa frase, né? Deus falou comigo, talvez seja uma das frases mais comuns nas comunidades. Nós vemos na própria Bíblia que isso não é comum. Na própria Bíblia você conta no dedo os personagens com quem Deus falou diretamente. E todo mundo fala com Deus, e todo mundo ouve Deus e vê Deus. Isso é uma ilusão egocêntrica. Você que está assistindo essa aula, se você não guardar nada dessa aula, não guardar nada do que nós falamos nesse tempo todo, guarde essa frase: a religião promove entre nós uma ilusão egocêntrica. Você começa a olhar para si mesmo e realmente achar que você é mais amado, né, mais especial, que tem um papel importante, que o que você faz acontece. Quando você prega, as portas abrem, o céu de bronze e não sei o que, Deus falou, enfim. É o burrinho, né? É o burrinho, né, o Leclerc? O burrinho que trouxe Jesus para dentro de Jerusalém, né? E todo mundo lá, Hosana nessa altura. Aí ele, obrigado. Obrigado. Burrinho, obrigado. Agora, com Jesus não rola. Você pode cantar o que você quiser, orar o que você quiser, levantar a mão, proclamar, profetizar, dizer que Jesus anda no banco do seu carro, que Jesus mora no sótão da sua casa, que Jesus está presente, né? Pode falar o que você quiser e depois de todas essas maluquices que aconteceram no Brasil nos últimos meses, continuam os caras, eles e elas na internet, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas com Jesus não rola. E Jesus mostra que não rola porque ele chama Pedro pelo nome, né? Simão, filho de João. Eu acho legal quando a gente está lendo os evangelhos, que a Bíblia fala que Jesus sonda os corações, né? Só que isso é uma forma bonita de dizer que Jesus lhe mente. Porque as pessoas falavam uma coisa e Jesus sabia o que elas estavam pensando, né? A som dos corações é uma coisa muito poética, som dos corações. Não, ele lhe mente mesmo. Então, quando Pedro falava as coisas no ímpeto,
Tanto que quando Jesus falou assim, mas quem dizes que eu sou? Que Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus sabia que não foi Pedro que falou, mas uma revelação direta de Deus Pai através de Pedro. Então, assim, quando a gente vê alguns textos, a gente percebe que não dá para enganar Deus. Não dá para enganar o Senhor, não dá. Exatamente. A gente pode enganar o ser humano. Olha, nossa, olha o ar daquele irmão. Nossa, olha o aperto de mão. Olha quando ele fala impostado, que bênção, homem de Deus. Mas a gente não consegue enganar o Senhor. Jesus conhece Pedro pelo nome, né? Dá logo uma identificação para ele. Simão, se fosse hoje, ele daria Simão, CPF 0423 e tal. Dá logo uma indicada, né? E então, diante do Senhor, ele é apenas uma pessoa comum, como todos nós, não importa se você é pastor, missionário, apóstolo, profeta, diante do Senhor nós somos... Baseado nisso que a gente está conversando aqui, Leclerc, é a frase que Pedro fala, né? Senhor, tu sabes que eu te amo. Por quê? Ele já sabe que ele está totalmente nu diante de Deus. Né? Mas você observa na própria... É verdade, mas você observa na própria construção da narrativa que num primeiro momento ainda rola uma arrogância, né? Tipo assim, tu sabes que eu te amo, pô, não tô te entendendo. Mas depois ele fica triste. Na versão da NVI, ele fica magoado, tipo assim... eu falei aqui da NVI. Ele fica magoado, sim. Ele fica magoado. Então, num primeiro momento, ele ainda tá ali meio que... Tu sabe, né? Mas num segundo momento, num terceiro momento, perdão, ele fica triste, tipo assim, não há como esconder do Senhor, né? Uma vez que você está diante de Deus, né? Então Jesus chama Pedro a uma posição mais íntima, né? Chama ele pelo nome, com muito cuidado. Por quê? Aí que vem a grande sacada, né? Porque na verdade não é sobre Pedro. Ele não é o personagem principal. Jesus morreu pela igreja, pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Ele é o grande pastor, como nós ensinamos aqui, João capítulo 10. Então não é sobre você que está assistindo a aula, não é por sua causa, por causa da sua igreja, da sua denominação. Quantas denominações existem como se fossem as únicas, né? Como se fossem as mais especiais? Essa igreja nasceu no coração de Deus. Tem coisa mais arrogante, mais absurda, né? mais prepotente, mais maligna do que essa frase. Essa igreja nasceu no coração de Deus. Já ouvi muito. Aqui é o epicentro da vontade de Deus. Olha isso, cara. Ai, meu Deus. E Jesus fala assim, você me ama mesmo? Vamos pegar aqui, vamos abrir um parênteses, né, Davi? Você me ama, então eu não quero que você pegue na espada, né, e corte a orelha do Malco, nem quero que você seja herói, né, na frente do Sinédrio, é isso que você queria, ser o herói, vou contigo até a morte. Não, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Que é um serviço sem muito destaque, entre aspas. Sem glamour, né? Sem glamour. Ótima essa palavra. É sem glamour. É um serviço seguinte, cara, é só continuar o que você está fazendo. Só que eu preciso de constância. Que foi, a gente vê a história de Pedro, é altos e baixos, né? É uma história de alguém realmente impulsivo, realmente alguém que ao mesmo tempo que queria enfrentar tudo, mas é um cara que deu para trás. Então Jesus está falando o seguinte, é aquela frase que eu adoro, assim, nós não somos dos que retrocedem. Jesus tá batendo de frente com o Pedro o seguinte, daqui não dá mais para negar e recuar, não. Isso. E é mais do que isso, porque lá nas epístolas de João, ele vai falar várias vezes sobre isso, né? Ele e Tiago são muito parecidos, né? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Como que você pode amar a Deus que você não vê e não consegue amar o seu irmão que você vê? Nisso consiste o amor, que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Então, na verdade, eu quero dizer para você que está nos assistindo, eu lamento se isso vai mexer com as suas convicções, mas não existe amor que se expressa com música, ou com palavras, ou com trabalho.
a única forma de amar o Senhor é cuidando das suas ovelhas, amando os nossos irmãos, é servindo aos nossos irmãos. Não há outro amor. Então não é um amor egocêntrico, né? Não é um amor autocentrado. Quero ser herói, quero ser Marte, quero dar tudo, quero entregar tudo, né? Tudo a ti, Senhor, entrego, tudo entregarei. Olha as músicas que a gente canta, tudo entregarei, coloco tudo no teu altar, abro mão dos meus sonhos, tudo abre mão numa atitude heróica. Não há, vou falar uma frase aqui para a gente fechar nosso ciclo, né? O Evangelho de João é muito claro, não há lugar para outros protagonistas, não há espaço para heróis, não há heróis. Você me ama, então cuide das minhas ovelhas. Você me ama, então cuide do meu rebanho. E a única forma que nós temos, né, de amor pelo rebanho é apontando para Cristo, que é o pastor. Não tem outra forma. A maneira de você cuidar é essa. É manter a palavra de Deus no seu lugar de primazia, manter as promessas de Deus vívidas na mente dos irmãos, manter a obra de Deus firme, apontando para a vida eterna, manter a transcendência, manter Cristo em seu lugar. Não há outro caminho. O único caminho é o cuidado com as ovelhas. Vai, Davi. Não, é só fazer um acréscimo no que você estava falando, do protagonismo ser todo e exclusivamente do Senhor. Nós somos apenas servos, né? Estamos ali para servir ao Senhor, e esse lance de servir remete à escravidão mesmo. Somos escravos de Jesus, estamos ali para fazer a vontade dele, por amor a ele que nos amou primeiro. Exatamente. Então, meus irmãos, poxa, eu não vou à igreja porque, poxa, a pregação daquele pastor não é legal. O louvor não tá daquele jeito. Então, assim, você tá indo com o olhar errado. Você tem que ir para a igreja por causa de Jesus Cristo. Única e exclusivamente por causa dele. A não ser que na igreja onde você vai e frequenta, Cristo sequer é lembrado, né? Que é muito comum, né? Perigoso. A palavra de Deus não tem a primazia, Cristo não é lembrado. Até a celebração da ceia, como nós já explicamos aqui várias vezes, que é 100% cristocêntrica, ela vira um momento de comunhão entre pessoas, né? Fraternal, coloca Cristo de lado. Aí realmente, né, você está no lugar errado. Tirando isso, né, cara, é pelas pessoas. E Jesus deixa isso muito claro quando ele diz minhas ovelhas, né? Sim. Não são as ovelhas da sua igreja, né, da sua comunidade, do seu pastor, né? Esse aqui é o meu pastor, meu pai na fé, né? Meu pai na fé, né? Meu líder espiritual, meu pastor, meu pai na fé, que me conduz. Não, só tem um pastor. Na obra de Deus só tem um pastor, não tem 2 pastores, 3 pastores. São as ovelhas do Senhor. Né? E quantos líderes tratam os irmãos como se fossem propriedade deles, né, Davi? Como se pertencesse a eles. Não pertence a ninguém, né? Pertence apenas ao Senhor. Por isso que ele fala, as minhas ovelhas. É muito bacana. Que remete a um texto anterior, quando ele diz para os discípulos, a partir de hoje vocês não chamarão mais ninguém de mestre, o mestre sou eu. Né? Sirvam uns aos outros, né? Trabalhem uns pelos outros, né? De uma forma muito objetiva. E quem é que pergunta? Quem que faz a pergunta? Ora, quem pergunta é quem morreu, né? É quem mostrou as chagas para os discípulos, né? Sim. É quem tem essa autoridade, né, recebido do Senhor, né? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quem é o dono, né? Quem venceu, quem ressuscitou, quem venceu. Está lá João, estão lá os discípulos olhando, e Jesus fala assim, Pedro, não é sobre você. Não é sobre você. Bom, obviamente, depois dessas 3 falas, né, Pedro ficou magoado. E aí vale aqui uma inserção, Davi, com relação a todas essas interpretações que se fazem, né? Falou 3 vezes. O primeiro, tu me amas, significa cantabasse alabassuri oderra. O segundo, tu me amas, significa plutiplactizum, não vai a lugar nenhum. O terceiro, tu me amas, significa proparoxítona pluri. Não, cara, assim, essa característica, independentemente da língua ou da tradução, e é importante você saber que
quando Jesus conversa com Pedro, ele não conversa em grego, né? O texto está em grego, mas a conversa dele provavelmente é em aramaico. Então, mas enfim, essas interpretações que se dão são muito questionáveis. O que não é questionável, o que é muito lógico, é bíblico e é repetitivo, é que toda vez que se repete algo, principalmente 3 vezes, assim, é que se dá ênfase. ênfase, né? É uma ênfase muito grande, que é o que deixa Pedro bolado. A gente pode falar bolado, Davi? Bolado é uma palavra espiritual, uma palavra maluca. Pode falar o que você quiser, meu amigo. Deixa Pedro bolado, tipo assim, é sério, né? É sério. É uma seriedade. Igual o santo, santo, santo. Né? É uma coisa séria, grave, né? Com uma ênfase muito profunda. Pedro fica magoado. Até porque Jesus é o que sabe de tudo, né? Sim. Então, pergunta, ele tinha dúvidas a respeito do amor de Pedro? Não. É claro que não, né? E Pedro amava o Senhor mesmo. Sim. Mas é um amor bem religioso, como nós falamos aqui, né? Autofocado, né? Autocentrado, né? Egocêntrico. Se você está dizendo que me ama, e se você realmente me ama, como diz que me ama, por que você voltou a fazer o que fazia antes? É uma outra questão também que está no ar, né? Sim. Ué, que é o que você falou no início, né, Davi? Voltou? Mas o que houve? Voltou para antes. Largou tudo. Te encontrei no mesmo lugar. Esse momento da praia parece até o início do ministério de Jesus, né? Encontrou Pedro no mesmo lugar. E foi aonde Jesus disse, né? Eu vou tornar vocês pescadores de homens, né? E não de peixes. Aí eles, não, agora eu quero ser pescador de peixe de novo. Deixa os homens aí. E aí, assim, tem essa questão que é bem religiosa também, bem do nosso tempo, né? As pessoas vão trabalhando, enquanto elas recebem glória, glamour, apoio, suporte, respeito, divulgação, mídia, elas estão, a partir do momento em que há uma contrariedade, né? Ou um tropeço no meio do caminho, né? Uma tristeza, um aborrecimento, elas largam tudo. Largam tudo. Parece até que acontece com alguns, né? Mas de fato acontece com todos, né? Todos os que servem ao Senhor em algum momento passam por frustrações, problemas, né? Tropeços, dificuldades, grandes crises. Não tem por que largar tudo, né? Mas as pessoas largam. Então é como se Jesus estivesse dando essa como é que eu posso dizer? Essa repreensão séria e delicada. E aí eu queria citar aqui um trechinho do livro Discipulado, do Bonhoeffer, do Dietrich Bonhoeffer, você que gosta de ler, onde ele pergunta, né, de que valem os mestres, fariseus, pregadores, se faltam pastores, né? É a mesma coisa nós poderíamos dizer, de que valem teólogos, apóstolos, bispos, missionários, né, oradores, cantores, se faltam pastores, né? Se faltam aqueles que se importam, que cuidam das pessoas, que zelam pela Escritura e que, sobretudo, apontam para Cristo. Então, Pedro está magoado porque está sendo questionado e está sendo questionado em cima das próprias palavras. Isso me lembra, sabe o que, Davi? Me lembra aquele filme que eu também recomendo, Advogado do Diabo. Você já viu, né? Já, várias vezes, muito bom. E quando o ator principal, o Kenny Reeves, reclama, né, que você destruiu a minha família, você destruiu meu casamento, aí o diabo fala para você, não, mas foi você que falou, pô, você que quis. Várias vezes eu falei assim, vai para casa, pô, fica com a sua mulher. Foi. E Pedro que falou, né? Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Não, você vai me negar. Não, acho que você não entendeu. Se for preciso morrer, eu morrerei. Esse que também é a dificuldade das pessoas que falam muito sem pensar também, né? Parece que a gente é sempre testado naquilo que a gente fala, que foi o que Pedro viu bastante, né? Ele falava mais do que agia, né? Ele agia bastante também por ser impulsivo, mas ele falava muito. Toda hora ele queria falar, ele queria ser o líder, ele queria estar de frente. Então ele foi sendo testado por conta disso, né? Eu também entendo que nesse momento dele falar assim que ele não negaria o Senhor, de que ele estaria com o Senhor até o fim, e ele estava sempre preocupado com o João. No final das contas, João estava lá, né? Então, assim, eu fico a perceber que às vezes a gente fica encontrando
por falar demais, a gente fica sempre se colocando em cilada, né? Exatamente. E assim, e não é para se colocar à frente. Você lembra de uma passagem que nós falamos aqui, onde Jesus fala assim: quando você chegar no lugar, não sente na frente, Foi. sente atrás, para que alguém te chame na frente. É melhor te chamar para ir para frente do que você sentar na frente e o cara mandar você ir para trás. Então, assim, é você querer, né, você desejar o protagonismo, que é uma palavra que está na moda, né? Então, na verdade, não é sobre ele, o que Jesus está dizendo, né? Não é sobre você. Não é você, você não é o centro. Então, é sobre mim, são as minhas ovelhas. E isso é uma lição importante para nós, né? Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Nunca é sobre nós, né? Sobre o templo, ou sobre as nossas motivações, é sempre sobre o Senhor. Nunca é sobre a nossa própria jornada, né? Agora, Jesus vai dar uma lição bem legal para ele, porque ele vai falar assim: ó, quando você era novo, Pedro, você fazia o que você queria, né? Você se vestia e vai para onde você quiser, mas quando você for velho, né, você não vai conseguir mais, você vai depender dos outros. Então, assim, o tempo, olha que versículo interessante, parece provérbio, né? O tempo, a jornada, a experiência, a idade e tudo mais vão mostrar o quê? Que a obra de Deus, para ser feita, ela não vai ser feita no peito e na raça, porque senão só haveria espaço para jovens, né? Sim. Ela vai ser feita, ela será feita como? Com apoio, com cooperação, com suporte, sim, um ajudando o outro. E é um aprendizado que ele tem que ter. Assim, não adianta você pegar a espada e, tipo assim, vou decidir tudo no peito e na raça. Não vai, né? Não vai decidir nada. Sim. Você precisa de ajuda. Vai chegar um momento em que você vai precisar de ajuda. E a ajuda vem dos seus irmãos. E não se faz a obra de Deus sozinho, porque a obra é de Deus. Nós somos, sim, só cooperadores, né, da lavoura de Deus. Então, Jesus dá uma lição para ele de humildade, né, Davi? Uma lição importante, né? Ele precisa ter humildade na jornada. Precisa ser humilde. Não adianta ficar com essa marra. Agora eu quero ser Marte, agora eu não quero mais. Essa marra não tem. E também, Leclerc, uma coisa é os 12 estar andando com Jesus. Então, você via claramente que alguns queriam se destacar. Pedro, isso, os filhos de Zebedeu ali, tinha galera querendo se destacar. Jesus está dizendo agora o seguinte: cara, eu estou indo aos céus, agora é com vocês precisam depender um do outro, e não depender de mim, né? O olhar central de vocês não é tipo assim, se destacar porque eu estou aqui olhando vocês, não. Agora vocês têm que estar todo mundo no mesmo nível, andando juntos, cooperando, fazendo o Evangelho de Cristo funcionar, né? No suporte, né? Um dando suporte para o outro. Exatamente. Exatamente. É bem legal esse recorte do texto, né? Olha quantas coisas estão acontecendo, né? A reaproximação de Cristo com Pedro nunca é o homem na direção de Deus, é sempre Deus na direção do homem. Sim. Um choque de realidade, né? Você disse que me amava mais do que os outros, é verdade? É verdade. Bom, se for verdade, então cuide das minhas ovelhas, né? E cuide das minhas ovelhas numa atitude, numa postura de cooperativa, né, recebendo dos irmãos, dos seus amigos, o suporte necessário. Então, por exemplo, a gente vai ver lá em Atos que Pedro vai ficar em Jerusalém. Ele não vai conquistar a Europa. Deus levanta outros para isso. Ele não tem essa tarefa. Então não depende dele fazer a obra de Deus, né? Então ele não é o melhor, o maior, estarei contigo até o fim, eu sou o top. Não é o top. Também nós veremos que ele será preso. Ou seja, não tem esse poder todo, né? Não tem essa sublimidade toda, ele vai ser preso. Também veremos que ele vai ser levado por Deus na famosa passagem da casa de Cornélio, né? E vai perceber que Deus é livre. Porque em um outro momento, ele já tinha dito para Jesus: você não vai morrer, você não vai para a cruz. Que conversa é essa, né? Que é uma coisa que a gente faz também, tenta dizer o que Deus vai fazer, né? E ele vai perceber que não, que Deus está agindo e que ele é só um participante da obra de Deus. Sim. Né? Isso é muito legal. Vamos ler o texto, Davi? Vamos ler agora de João mesmo, João capítulo 12.
capítulo 12, versículo 25 e versículo 26. (12, 25, 26). Tá, tô aqui. Isso, já. João 12, 25, 26. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que ele que odeia a sua vida vamos lá. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Isso. Então é isso. Então, na verdade, Jesus tem que ser seguido, né? E quer dizer, essa conversa que está rolando agora na praia é uma conversa que Jesus já teve antes. Já teve antes. E poderíamos citar aqui um versículo que nós já usamos várias vezes também, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, é um exercício de negação. Eu acho que esse texto de João 21, ele mostra pra gente a essência do Evangelho, né? O Evangelho é o quê? Resumindo, é Cristo e uma constante negação de si mesmo, né? Uma negação do ego, né? Uma negação do conhecimento, da experiência. É negar-se a si mesmo, é colocar tudo na cruz, é morrer todos os dias para que Cristo seja exaltado. E morrer nesse sentido, né? Sobre ele, é para ele, é por ele, é com ele. É o tempo todo apontando para ele. Então, e outra coisa importante, a salvação é pela igreja, né? Cristo morreu pela igreja, mas o serviço é individual, não é coletivo. E Jesus então diz para Pedro, né? Siga-me você. Quando ele diz assim, e esse outro? E aqueles lá? Né? Elias falando, né? Só sobrou eu, ninguém mais, ninguém te quer. O Moisés dizendo também assim, melhor morrer porque ninguém te ama, só eu fiquei, todos são imundos, mate todos eles, né? Acabe com todos. E no final das contas a questão de Deus é sempre siga-me você, né? Não esqueça os outros, né? Não olhe para trás, não faça o que, não espere resultado, né? Siga-me você. Isso é um problema da religião, né, Davi? Uma necessidade de ter respaldo, né? Sim, mas não há necessidade. O importante é que você esteja servindo ao Senhor, não é isso? E é aquilo que eu falei um pouco sobre até a característica de Pedro, é a constância. Porque a tua constância pode até gerar no próximo um movimento. Agora, não adianta você não ser constante e ainda exigir que o outro seja. É complicado. Né? Exatamente. Exatamente, né? Você não quer ser constante, né? E exigir que o outro esteja e achar que uma coisa está ligada na outra, né? Existe um pastor, o rebanho todo pertence a este pastor. Sim. Se você quer amar o Senhor, eu diria a você nesse dia, nesse domingo, cante menos, né? Fale menos, até ore menos e ame mais os seus irmãos. Né, cuide mais das ovelhas, né, apacente mais o rebanho e, sobretudo, faça você. Faça você. Né, faça o que você tem que fazer. É os 5 pães e 2 peixinhos. Né? Quem tem alguma coisa, eu tenho isso. O que você tem, você oferece. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Tem a mulher que derrama o perfume, né, sobre Jesus. Ela dá o que tem. Cada um dá o que tem. Siga-me você. E a obra é de Deus. Então é uma forma reflexiva, né? Que é assim que o texto começa no Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Existe uma reflexão, existe uma abertura, né? Que fala do Messias como algo maior, como algo superior, né? Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, né? O Verbo virou gente, habitou entre nós. Então, uma reflexão. E agora termina como? Tudo que falamos aqui, o que dissemos, é resultado do que vimos e testemunhamos. E olha que não foi tudo, né? Porque não tem livro que seja capaz de contar tudo. Mas pense sobre isso. Você realmente me ama, né? Você ama o Senhor? A quem você serve? Né? E o seu ego? Siga-me você.
reflexões muito legais assim que João propõe. João, cara, é top. João é sensacional. Não, e a gente fazendo uma analogia com uma caminhada, né? A caminhada, ela vai gerando sobre nós algumas sensações boas e ruins, né? Então, a gente quando está caminhando há muito tempo, né? E eu digo literalmente, né? Você andando muito tempo, você começa a ter dor nos músculos, você começa a ficar com sede, você começa a querer parar, você vê pessoas paradas e tu fala, poxa, eu podia estar parado, descansando. Então, o que Jesus está dizendo ali para Pedro, no meu entendimento, é o seguinte: segue, segue. Continua caminhando, continua caminhando. Ah, e os outros? Não estou perguntando os outros, falando de você, segue, não para, não para, vai, vai, vai. Exatamente. Porque a caminhada também, ela tem uma chegada, tem o seu efeito, e ela só precisa que a pessoa esteja disposta a continuar andando, a continuar seguindo. Então, esse siga-me você é isso, o seguinte, não se importa quanto, não. Continua caminhando, porque os outros vão ver você caminhando e vão falar assim, poxa, também tem que caminhar. E não você assim, ei, você parado, vem. Então, assim, é um siga-me assertivo, né? É isso, é. É o tipo assim, o que você está fazendo aqui, né? Essa fala de Jesus com Pedro é parecida com Elias na caverna, o que fazes aqui, né? Por que você está fora do caminho, né? Fora do rumo? A mesma palavra de Jesus para os discípulos de Emaús, né? O que você está fazendo aqui? É para o outro lado. Então é como se Deus nos dissesse isso. E isso é interessante porque esse momento de encorajamento, né, e chamada vocacional, as duas coisas estão aqui, né, encorajamento e vocação, acontece no momento em que Pedro está mal, está triste, está magoado, o que derruba também um pouco desse paradigma religioso, né, de sublimidade, né, de como se você fosse um cavaleiro, né, como se Jesus pegasse a espada, colocasse sobre o ombro, né, Sir David Cavalcante, Lancelot, e, né, vem aí um ato de bravura e coragem, vamos, ninguém vai nos deter, mas na verdade esse chamamento vocacional e encorajador acontece no momento de fraqueza, que é a essência do reino de Deus, né? Fraqueza, fragilidade, né? Cansaço, desgaste, tristeza, frustração, né? Dúvida. Ele tem tanta dúvida agora quanto Tomé tinha. Mesma coisa. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Caramba, tu sabes. Dúvida. Me lembra Gideão também, né? Como assim? Eu sou o menor da menor tribo de Israel. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho condição de enfrentar os midianitas. E Deus então responde para ele, não, é verdade. Mas se eu estiver com você, eles serão como se fossem um só. Isso é muito legal, cara, como Deus escolhe, né, as dúvidas de Moisés, né, eles não vão me ouvir, eles não vão me entender, eu sou pesado de palavra, qual é, Senhor? O Senhor me enganou, né, o Senhor me enganou, as dúvidas de Jeremias, o Senhor me enganou, me deu uma taça cheia de água de um poço de ilusões. Isso é muito bacana nos textos, né, a fragilidade humana diante da graça, e combina com a passagem quando Deus diz a Paulo, né, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesse sentido, né, a fragilidade humana, e não tem momento de maior fragilidade do que essa, né, o traidor frente a frente com o Cristo ressurreto. Tipo assim, você me dedurou, mas eu voltei. Não, e Jesus prova, sem sombra de dúvida, que ele é o Cristo de fato, né? Exatamente. Ele tá ali, ressurreto, ele lê tudo que passa na sua mente, ele sabe o que você vai fazer, e ele ainda fala o seguinte, ó, não vou deixar vocês órfãos, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, assim, o que Cristo está tentando dizer é o seguinte, agora é com vocês, mas vocês não estão sozinhos. Né? Vocês vão seguir, vocês vão cuidar das minhas ovelhas, mas elas têm um pastor. Eu estou aqui. Eu não estou deixando elas de graça na mão de vocês. Pelo contrário, eu vou cuidar de vocês e vou cuidar delas. Então, essa percepção talvez que Pedro está tendo naquele momento é o seguinte, não, ok,
estou me alinhando à vontade de Deus de fato, né? Estou me alinhando ao que o Senhor Jesus precisa que eu faça, né? Tanto que a gente percebe um outro Pedro, né, a partir de Atos, um Pedro mais menos impulsivo como era, né? Menos arrogante como era, e de alguma certa forma mais cauteloso nas palavras, mais cauteloso nas atitudes, né? Mais humano, né? Mais humano, menos anjo, né? Sim. Mais humano, menos anjo, né? Menos querubim. De querubim não tem nada, né? Um anjo. Então é isso. Fica aí a nossa última reflexão, extremamente profunda, para você que ama o Senhor e quer amá-lo mesmo. Então cuide das ovelhas, né? Trabalhe para os seus irmãos, siga você, sem egocentrismo, sem atitude de heroísmo, mas tendo o Senhor no centro de todas as coisas.